Tá pronto aí? Pronto aí, pastor? Pronto. Peraí. TV Ágape, programa 13. Valendo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando a nossa TV. Pastor Wallace. Estou escutando um barulho, uma interferência. Sim, pastor, O que é isso? Sabe o que é? Um problema aqui, parece que tem uma criança aqui entrando na câmera aqui. Pastor Wallace. Agora o controle é nosso. Está no ar TVzinha Ágape. Agora vamos ouvir o primeiro louvor. Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem cachorro? Sim. Tem macaco? Sim. Tem tartaruga? Sim. Tem rapadura? Não. Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem girafa? Sim. Tem capivara? Sim. Tem periquito? Sim. Tem pirulito? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem canguru? Sim. Tem avestruz? Sim. Tem camelo? Sim. Tem caramelo? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem crocodilo? Sim. Tem esquilo? Sim. Tem coelho? Sim. Tem chocalho? Não! Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, Noé foi muito obediente e encheu a arca de muitos bichos. Vamos ver um pouquinho como que foi o Congresso das Crianças. Eu conversei um pouco com a tia Liana. Veja como foi. Tia Liana, o que você achou mais importante desse congresso? O congresso para mim foi muito gratificante,
porque eu creio que Deus falou muito aos nossos corações, o coração de toda a igreja, dos pais, dos filhos, a alegria de ver as crianças ali participando das ministrações, e eu creio que foi bênção em nome de Jesus. Olá, boa noite, pessoal! Nossa, mas que legal! Eu fui convidado para a TV Ágape. Você acredita, Juninho? Mesmo, Francisco! Eu não acredito, não! O que nós vamos fazer hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre paciência. Eu vou falar que hoje em dia o pessoal anda muito sem paciência. Ô Francisco, será que eu posso cantar uma musiquinha? É claro, Juninho, você pode, mas espera só um pouquinho que eu vou falar sobre paciência com o pessoal de casa, com todas as crianças. Presta bastante atenção. E eu vou poder cantar com as crianças? Claro, Juninho, espera só um pouquinho. Crianças, hoje em dia o pessoal anda muito sem paciência, sabia? E nós temos que ter mais paciência no trânsito, na escola, com o papai, com a mamãe. Ô, Francisco, eu quero cantar uma musiquinha de Jesus e eu gravei ela no pendrive, eu vou buscar ela, tá? Tá bom, Juninho, vai lá, mas espera um pouquinho. Como eu estava dizendo, hoje em dia a paciência é muito importante, crianças. Tem que obedecer o papai e a mamãe quando chamar a atenção. Peraí. Francisco, eu esqueci o pendrive. O que eu vou fazer? Juninho, eu não sei o que você vai fazer. Vai lá e dá um jeito, mas deixa eu falar da paciência, tá? Tá bom, licença. Como eu estava dizendo, hoje em dia o pessoal anda sem paciência, crianças. Não pode ser assim. A gente tem que ficar calmo. Francisco, chega! Chega! Não acredito! Você tá me atrapalhando! De novo! Desculpa, Francisco. Não pode! Você tá me atrapalhando de novo! Eu fiz por mal não, me perdoa. Ai, minhas perninhas, me desculpa. Respira fundo. Tá bom, me perdoa. Eu acho que eu exagerei. Ô, Juninho, me desculpa. Tudo bem, Francisco. Não tem problema, não. Eu sei que você não fez por mal. Crianças, eu agi muito mal. Eu fiz uma coisa muito feia. Eu fiquei sem paciência com o Juninho. Não pode fazer isso. Papai do céu, ele não gosta dessas coisas feias. Eu gritei com o Juninho. Me perdoa mais uma vez, Juninho? É lógico, Francisco, mas só se você cantar comigo. Tá bom, vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Peraí que é minha vez. Glória ao Senhor. Cantei. Que legal. Muito obrigado, TV Ágape. Que Deus abençoe a todas as crianças. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Agora a dica do profissional. Oi, eu sou Yasmin,
William e Larissa, como vocês teve a ideia de fazer a apresentação? Oi, Yasmin, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou a Larissa, esse é meu esposo William. E ele vai contar um pouquinho como a gente trabalha com os fantoches, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, viu, da apresentação deles, tá? Yasmin, é um prazer, tá aqui nessa noite, na TV Ágape. Nós agradecemos muito essa oportunidade, primeiramente a Deus, né? E com relação à pergunta, já tem muitos anos que nós trabalhamos com esses fantoches, tá? Já tem uns 13, 14 anos. E sempre, a primeira coisa que nós fazemos é orar a Deus, a gente entrega as nossas vidas para Deus, pede perdão pelos nossos pecados, e a gente começa a ver qual que é o tema que vai ser a apresentação. O que vai ser apresentado no dia. Então a gente prepara o texto, elabora, a minha esposa e eu, a gente vê alguns vídeos para pegar algumas ideias e a gente faz um trabalho todo detalhado para fazer uma apresentação abençoada. Mas primeira coisa, a gente apresenta para Deus, para a presença de Deus. E assim para levar a palavra através dos fantoches para todas as crianças e para toda a igreja. Ok, Yasmin, é para da TVzinha Ágape. Agora vamos ouvir o palhacinho Betoca. Já que é para brincar, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar um recadinho para você que está ligadinho na TV Ágape. Um recadinho muito bacana. Eu faço um trabalho no hospital já há mais ou menos uns 4 a 5 anos. É tão edificante, é um trabalho abençoado. Eu saio de lá transformado. A recepção daquele lugar é uma coisa surreal. Muitas das vezes a gente olha para o hospital um momento de dor, de dificuldade, muitas das vezes até da morte, mas esquecemos de olhar para o lado positivo, que é um lugar onde o Senhor opera, um lugar onde o Senhor transforma, um lugar que você vê a cura do Senhor. E é muito bacana, né? Esse trabalho que eu faço lá é porque o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, né? E graças a Deus por esse trabalho, meu coração se alegra cada dia mais, né? Todo sábado eu me prontifico de estar ali, levando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu levo um pouco daqueles versículos da Bíblia, né? Todo sábado, eu levo na faixa de 500 a 600 versículos. E como aqueles versículos têm falado ao coração daquelas pessoas. Muitas das vezes você olha uma dificuldade, você olha para o seu problema, você olha para a sua doença, mas muitas das vezes você vai naquele hospital, você sai dali com a alma lavada, que você vê o agir de Deus, né? Nós temos a certeza que cada médico ali, cada pessoa que está ali exercendo o seu trabalho, eles são um instrumento de Deus, mas quem opera, quem faz o milagre, quem cura é o Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por estar fazendo esse trabalho ali naquele hospital, no Ponto de Socorro, no Santa Casa, aonde o Senhor abriu essa porta maravilhosa. E louvo a Deus também por este ministério que abriu as portas para mim, e louvo a Deus por tudo que Ele tem feito através da minha vida, através das pessoas que estão me ajudando, e é muito gratificante, é muito edificante. Se você aí que está ligadinho, assistindo a TV Ágape, sentindo o seu coração de me ajudar, as portas estão abertas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E aqui você está ligadinho na TVzinha Ágape, a TV da sua criançada. Amém? Agora vamos conferir a agenda da igreja. Nesse dia 15 de outubro, comemoramos o Dia do Professor. Vamos ouvir a nossa tia Keila. Oi, gente, a gente é a repórter da TVzinha Ágape. Eu sou a Isabela. E eu sou a Luísa. A gente queria saber da tia Keila qual que é a importância de ser professora. Ótima pergunta. A importância de ser professor? Então, eu comecei a dar aula para crianças na igreja com 12 anos de idade. Só que naquela época era o famoso, pega as crianças, leva para o fundo, não deixa fazer barulho para não atrapalhar a pregação. Hoje, graças a Deus, nós mudamos muito esse conceito, porque a gente entendeu que as crianças não é a igreja do futuro, ela é a igreja do agora, do já. E é por isso que a gente tem trabalhado muito com a palavra, no conceito da salvação, porque as crianças são
uma esponjinha que você coloca ali a semente, que vai germinar, que vai crescer. E nós sabemos que as crianças de hoje serão grandes homens e mulheres amanhã, profetas do Senhor, e com grande sabedoria. E nós sabemos que a gente tem ali, né, uma participação especial, né, ensinando a cada domingo, ensinando a cada dia, né, que tem aulas aqui na nossa igreja, e a gente tem essa participação especial porque a gente sabe do futuro delas no Evangelho do Senhor. Obrigada, tia Keila. Agora é com você, Duda. Vamos ouvir o que as crianças têm para perguntar para o pastor. Ufa! Até que enfim me devolveram a direção do programa. E agora nós vamos responder a pergunta dessas ferinhas aí. Tem perguntas interessantes. Vamos lá, qual que é a primeira pergunta? Pastor Wallace, eu quero saber se os animais do Jardim do Éden falavam. Ô, Heitor, obrigado pela pergunta. Heitor, eles não falavam. A capacidade de falar é somente dada ao ser humano. Mas obrigado pela pergunta. A paz do Senhor, igreja. Pastor, como que se chamava o pai de Noé? Larissa Emanuele, obrigado pela sua pergunta. Em Gênesis 5:30, o pai de Noé se chama Lameque. Valeu? Oi, pastor Wallace, a paz do Senhor, eu, Bernardo aqui. O senhor poderia me responder por que é que os israelitas, os hebreus, eles se corromperam a outros deuses e não serviram com as ordens de Deus? Ô, meu amigo Bernardo, obrigado pela sua pergunta. Bernardo, a Bíblia diz que o povo de Israel era um povo duro de coração, um povo de dura cerviz, e constantemente eles se afastavam do Senhor. Por mais que o Senhor os abençoasse, o coração deles sempre eram inclinados para o mal. Mas aí veio o tratamento do Senhor e aquele povo de pouco a pouco foi se voltando para Deus novamente. E com a chegada de Jesus Cristo, aí sim ele pagou o preço pelos nossos pecados. Obrigado, Bernardo. Ô, pastor Wallace, paz do Senhor, eu quero saber quantos animais entraram na arca. Ô, meu amigo Heitor, obrigado pela sua pergunta. Heitor, de acordo com a palavra, foi um casal de cada animal. Cada animal que existe entrou um casal, um macho e uma fêmea. Valeu. Tá, Senhor, pastor. O peixe que engoliu Jonas era uma baleia mesmo? Ô, meu amigo Theo, obrigado pela pergunta. Ô, Theo, de acordo com a Bíblia, não podemos afirmar que é uma baleia, porque a palavra no original significa um grande peixe ou um grande animal marinho. A tradição diz ser uma baleia, mas que mediante a Bíblia nós não podemos afirmar. Tem uma tradução, se não estiver enganado, é a Revista e Corrigida, no livro de Mateus, quando Jesus fala sobre Jonas, fala o grande peixe, mas é uma tradução errônea. Desculpa, fala que é baleia. É uma tradução errônea, o certo significa o grande peixe. Ô, pastor, eu quero saber o que Jesus gosta que as crianças fazem. Ô, meu amigo Joaquim, olha, Joaquim, Jesus fica feliz quando a criança obedece o papai e a mamãe, Jesus fica feliz quando a criança vem à igreja. É tanta coisa, Joaquim, só o fato de ser criança que não tem maldade, Jesus já fica alegre com você, tá bom? Pastor Wallace, qual foi o personagem da Bíblia que sofreu muito, mas não negou Jesus em nenhum momento? Ô, meu amigo Davi, eu acho que você, ao fazer essa pergunta, eu acho que você queria falar o homem que sofreu demais e não abandonou a Deus. Eu acho que essa foi a pergunta que você quis fazer. Acredito que você esteja falando de Jó. Jó, a fé dele e a perseverança é um exemplo. Jó perdeu seus 10 filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde e em momento algum ele perdeu a sua fé em Deus. Valeu, meu amigo Davi, obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima? Qual foi a reação de Adão e Eva quando descobriu que eles tinham comido o fruto proibido? Essa é a minha Radacinha. Ô, Radacinha,
De acordo com a palavra, Adão e Eva, ao pecarem, eles descobriram que estavam nus e eles tentaram se cobrir, né? E quando o Senhor veio conversar com eles na virada do dia, diz a Bíblia que eles se esconderam porque tiveram medo. Então, de acordo com a sua pergunta, eles tiveram medo porque o pecado tirou a pureza deles. Então, a resposta seria medo e vergonha de Deus. Pastor, o que acontece com aquelas crianças que mentem pro papai e pra mamãe? Ô Nicole, essa Nicole é uma benção. Nicole, beijão pra você. Ó, Papai do Céu, não fica feliz não, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o nosso inimigo. Então não pode mentir, tem que falar a verdade. Quem é filho de Deus anda na verdade. Então quando você fizer algo errado, não tenha vergonha não. Fala a verdade, fala aqui pra mamãe, fala aqui pro papai, pede perdão a Deus, mas não mente para ninguém. Pastor, por que os irmãos de José odiavam ele? Ô Melissa, beijão para você. Melissa, de acordo com a palavra, em Gênesis capítulo 37, os irmãos de José odiaram ele por causa de um sonho que Deus deu para José. José contou esses sonhos para os seus irmãos e os irmãos, com inveja, eles não souberam interpretar a grandeza desse sonho, então, por ciúme, por inveja, eles odiavam José. E José também, ele era o filho querido do seu pai Jacó. Então, juntou ele, seu filho preferido, com o sonho que Deus deu a ele. Obrigado pela pergunta, Melissa. Depois dessas perguntas, eu quero deixar um beijão para todos vocês que me fizeram uma pergunta. E agora eu vou ter que devolver o controle mais uma vez, a direção do programa para essa turma. Vamos lá! Agora o segundo louvor. Só Ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez. O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. Nesse programa tão especial do Dia das Crianças, eu quero compartilhar uma palavra também que tem tudo a ver com esse dia. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, diz assim: naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus.
Esse texto aqui, meus irmãos, para você entender esse texto por completo, eu peço que você leia o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 43. É a mesma história, porém contada por outro evangelista. O contexto vai dizer que Jesus acabara de expulsar um demônio. E os discípulos se maravilhavam com tudo que Jesus havia feito. Mas logo após esse milagre que Jesus fez, Jesus começa a falar com seus discípulos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a cruz. E mesmo Jesus explicando isso, eles não entenderam muito bem. E no meio do caminho, os discípulos começaram a perguntar a Jesus quem seria o maior no reino dos céus? Quem seria o maior? Quem teria uma posição de destaque? Esses homens andando tanto tempo com Jesus, tantos anos, e ainda não entenderam, não sabiam como era o reino dos céus. Só a nível de conhecimento, a Bíblia fala de reino dos céus e reino de Deus. Qual que é a diferença? Não tem diferença, é o mesmo reino, até porque a Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. É o mesmo reino. Mas o que é reino de Deus? Reino de Deus significa governo de Deus. Significa as suas normas, as suas regras, o seu domínio, o seu poder. É a maneira que Deus quer que nós vivamos. E Jesus, ao vir aqui na terra, ele veio nos ensinar o que é o reino de Deus. Como viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus é totalmente oposto, é totalmente contrário ao reino desse mundo. Então você pode ver que até as parábolas que Jesus conta, a maioria delas é falando sobre o reino de Deus. O reino de Jesus é um reino espiritual, tanto é que ele diz para Pilatos, em João capítulo 18, versículo 36, ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Só que nós não podemos esquecer de uma verdade. O reino dos céus, o reino de Deus, é que comanda o reino aqui da terra. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus vai dizer até o versículo 33, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, vestir, não andeis preocupados com as coisas aqui da terra. Repare que Jesus está falando a maneira que o reino da terra vive. É ansioso, é preocupado, querendo saber o que vai vestir, o que come. Aí Jesus vai dizer no versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, quando você entende o que é reino de Deus, as outras coisas, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, as outras coisas virão a reboque. Então, entenda o que é reino de Deus. E Jesus, então, ao ver os discípulos discutindo quem seria o maior, o que Jesus faz? Jesus vai chamar uma criança e vai colocar a criança no meio dos discípulos, aqueles homens que estavam preocupados, apavorados. Jesus disse assim: vocês querem saber quem é o maior no reino de Deus? Vocês precisam se converter e se tornar como uma dessa criança. Porque quem não se converte a ponto de parecer com uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Então, no meio daquela discussão, todos tiveram que parar e olhar para baixo. Mas o que uma criança pode nos ensinar? O que Jesus estava querendo dizer? Que para nós entrarmos no reino de Deus, nós devemos nos parecer com uma criança. Então eu quero falar com você aqui hoje, bem rápido, algumas lições que as crianças nos ensinam. A primeira coisa, o próprio Jesus que disse aqui, é a humildade de uma criança. A criança, irmãos, ela sabe que é pequena. A criança, ela é humilde. O que é humilde? Humilde é fácil de mexer. Humilde significa pessoa frágil. Humilde significa aquela pessoa que sabe que nela mesmo não tem força. Você já percebeu que uma criança é assim? A criança sabe que é pequena, a criança, ela sabe que necessita do pai. Então, se nós quisermos entrar no reino de Deus, nos parecer como a criança, nós precisamos manifestar a humildade. A segunda coisa que uma criança nos ensina, a criança,
ela é dependente do pai para tudo. Uma criança, ela não consegue fazer nada, nem se sustentar, se não for pelo pai. Então, uma criança, ela nos ensina isso. Agora, quem que é o nosso pai? O nosso Pai Celestial é Deus. Sabe como que nós entramos no reino de Deus? Quando nós aprendemos a depender do Pai. Eu tenho 3 filhos lá em casa, meus filhos, tirando o mais velho, que hoje tem 18 anos, mas eu tenho 2 crianças lá, eles não têm preocupação com nada. Da hora do almoço, eles sabem que tem o alimento. A roupa acaba, eles sabem que outra roupa vai aparecer. Precisou de alguma coisa, eles não têm preocupação com nada, porque eles sabem que o pai deles vai prover. Olha que lição linda que a criança nos ensina. E assim também nós temos que ser com Deus. Ele é o nosso Pai. A gente sabe que tudo provém dele, tudo provém do Senhor. Claro, a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai trabalhar, a gente corre atrás, mas a gente não precisa ficar ansioso, porque uma criança, do mesmo jeito que ela depende do pai, nós também precisamos depender de Deus. Quem sabe você está preocupado com alguma coisa aí? Descansa. Você tem um pai que te sustenta, você tem um pai que te guarda, você tem um pai que supre todas as suas necessidades. Agora, uma outra qualidade que toda criança tem, ela confia na palavra do pai. Quando o pai fala, a criança confia. Se o pai fala assim, ó, amanhã eu faço isso, a criança crê. Às vezes pode ser uma coisa mais absurda, mas a criança confia e crê na palavra do pai. Então, se nós quisermos entrar no reino de Deus, ser como crianças, nós temos que também aprender a confiar na palavra do nosso Pai, na promessa que Ele tem feito a nós. O que Deus tem te falado? Qual a promessa que Deus que liberou aqui para a sua vida? Vamos confiar, vamos crer. Eu tenho uma experiência com meu filho, Emanuel. Quando o Emanuel tinha por volta dos 5 a 6 anos, ele tinha o quarto dele, e um dia ele acordou à noite chorando, apavorado, gritando. Aí com aquele grito, eu fui lá no quarto dele e falei, Emanuel, o que está acontecendo? Ele falou, ô papai, eu estou com medo do escuro, não consigo dormir. Aí estava tudo escuro o quarto, eu deitei do lado dele, abracei e falei assim, Emanuel, pode dormir, papai está aqui, papai está aqui. Quando eu falei, papai está aqui, não deu um minutinho, o Manuel fez assim, ó. Voltou a dormir. Por quê? Porque ele sabia que por mais escuro que estivesse o quarto, a presença do pai dele ao lado garantia a segurança dele. Sabe o que Deus está falando contigo aqui hoje? Papai está aqui. Pode descansar, pode confiar. Quem sabe você está numa situação escura, uma situação que você está preocupada, mas confia na palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Uma criança, ela confia na palavra do Pai em todos os momentos. E para nós terminarmos essa mensagem aqui, que nós temos que nos parecer como as crianças, se você continuar lendo o texto em Mateus capítulo 19, Jesus vai falar sobre divórcio, que é um assunto sério, um assunto para adultos, um assunto aqui da terra. E quando Jesus está conversando sobre isso, vai aparecer algumas crianças perto de Jesus querendo tocar nele. Debaixo de um assunto sério, as crianças chegam. Quando as crianças chegam até Jesus, os discípulos tentam afastar as crianças. Aí Jesus disse, não afaste as crianças de mim. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E nós concluímos aqui. Sabe o que essas crianças me ensinam? As crianças não estão muito preocupadas com os assuntos aqui da terra. Elas querem estar perto de Jesus. Elas querem ficar pertinho do Mestre. E às vezes, como adultos, nós ficamos tão preocupados com os assuntos aqui da terra, é política, é tanta coisa, é grana, é dinheiro, e a gente fica tão preocupado com isso, fica tão envolvido com essas coisas, que a gente se esquece de desfrutar da companhia de Jesus. Olha o que essas crianças fizeram, um assunto terreno, elas estavam dizendo assim, eu não quero saber disso, eu quero ficar perto de Jesus. É Ele que me importa, é a presença dEle que eu quero.
É por isso que Jesus disse que se a gente não se converter como uma criança, o reino dos céus a gente não pode entrar. E sabe o que é interessante? Quando você se torna como uma criança, quando você tem a humildade de uma criança, quando você depende do Pai, quando você confia na palavra dEle, quando você ama mais Jesus do que qualquer coisa, sabe o que vai acontecer? Jesus será o seu defensor. Ele vai te defender. Porque do mesmo jeito que Jesus falou para aqueles discípulos, não as impeça, deixa as crianças vir a mim. É assim que Jesus vai fazer por nós. Quando alguma situação, quando algum problema tentar te parar, tentar te destruir, você não precisa de brigar. Porque como criança, a gente depende do Pai. E o Pai nos protegerá e Ele nos defenderá. Que essa mensagem rápida, simples e objetiva possa tocar em você. Que nós possamos entender que o reino dos céus é que governa todas as coisas. É Ele que comanda tudo. Mas para nós entrarmos nesse reino, nós precisamos de ser como crianças. Humildes, dependentes do Pai, confiando na palavra do Pai e querendo a presença dEle mais do que tudo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Papai do céu, pessoal, a igreja e todas as crianças. Obrigado, Papai do céu. A escola, meus amiguinhos, pastor Wallace, professoras da igreja, todo mundo, em nome de Jesus, amém. Com você, Duda. Agora chegou o final da nossa TV Ágape. Tchau.